Estamos bem no centro de Marco de Canaveses, muito próximos do seu edifício Espaços de Conselho, datado de 1911, um edifício revivalista, ainda com algumas marcas muito tardias do neoclássico, nomeadamente em alguma decoração à volta das janelas, ou então na base, fazendo lembrar as pedras almofadadas e o tipo de aparelho que era utilizado nos grandes edifícios clássicos, nomeadamente do mundo romano. Ora, mesmo junto ao edifício Espaços de Conselho, temos aqui uma praça, onde se localizam também outras importantes estruturas da comunidade, o seu centro cultural, um espaço que se converteu há muito num local de encontro. De algum modo, se comparássemos isto à época clássica, nós estaríamos no Fórum, essa grande praça, regra geral, central das cidades romanas, onde ficavam os grandes edifícios públicos. Ora, o que é interessante é que se recuássemos cerca de 2000 anos, a não muitos quilómetros daqui, nós encontrávamos um fórum verdadeiro. Estamos agora na povoação do Freixo, a poucos quilómetros do centro de Marco de Canaveses. Aqui, muito próximo da sua igreja, em 1882, surgiu um bloco granítico paralelepídico com uma inscrição. Tratava-se, afinal, de uma ara, um objeto votivo consagrado aos deuses da época romana. Mas essa inscrição fazia referência a um povoado, Tongóbriga. Ora, este achado surpreendente, mas talvez não tanto quanto isso, porque afinal há já muito que as populações locais sabiam que isto era um sítio com vestígios muito antigos. Nas memórias paroquiais de 1758, o parque não tem problema nenhum em afirmar que isto é uma terra com origens no tempo dos mouros e que há muitos vestígios, até uma mesquita dos mouros, uma construção que ficava ao fundo da povoação. Certo é que para a moderna ciência, para a arqueologia, é só a partir de 1980, com as intervenções arqueológicas que aqui se começam a explotar, muito em torno da figura do arqueólogo Lino Augusto Tavares Dias, que acabará por surgir aquela que é uma das mais importantes estações arqueológicas do norte de Portugal. Uma enorme cidade romana, Tongóbriga, uma área arqueológica com cerca de 50 hectares. Apesar da imponência e da grande dimensão dos vestígios da cidade romana de Tongóbriga, as suas origens são bem mais antigas e, ao longo destes últimos anos, as investigações arqueológicas colocaram claramente à mostra vestígios de um povoado anterior, Castrejo, um castro da Idade do Ferro. Mas, em rigor, as intervenções arqueológicas vieram até revelar que a ocupação deste morro tem início na Idade do Bronze, por volta do século XV a.C. Bom, isto não significa que tenha havido aqui um contínuo povoamento durante esses 1500 anos antes da nossa era. Isso é algo que só a continuação das investigações um dia poderão deixar claro. Seguro é que, pelo menos desde o século II a.C., talvez mesmo desde o século III a.C., aqui se vai, com efeito, desenvolver um povoado típico desses finais da Idade do Ferro, um castro, uma citânia, com as suas casas pétreas, com o seu típico formato circular. Os vestígios arqueológicos, associado também a datações absolutas, nomeadamente através do carbono 14, não deixam dúvidas quanto às origens nesse século II, e talvez mesmo até ao século III antes de Cristo. É possível que a famosa incursão de
Décimo Június Brutus, o grande líder romano, por volta do ano 138 e 136 a.C., integrando, pelo menos de um ponto de vista simbólico, integrando esta região no Império Romano, estejam associados, enfim, a este desenvolvimento que este castro parece registar nessa época. Certo é que estamos então perante vestígios desse tempo, da Idade do Ferro, mas que, no entanto, são muito tenues. A cidade romana que aqui se iria erguer sobre o castro fez desaparecer em grande parte, essas marcas. Nós hoje encontramos, muitas vezes, os entalhes nas rochas dessas antigas construções. E é muito raro encontrarmos enfim, várias fiadas de pedra das casas. Mesmo estas, em parte, resultam já de alguma reconstrução. Estamos perante um povoado que também, como era habitual nos castros, era rodeado por muralhas, com grandes preocupações defensivas, e em que cada uma destas construções correspondia a como que um compartimento de uma unidade familiar um pouco mais alargada. Cada uma destas construções tinha funcionalidades diferentes. Com base na dimensão, os investigadores calculam que poderão ter chegado a habitar aqui, neste castro, onde mais tarde surgirá a cidade romana, qualquer coisa como 2.000 pessoas. Mais do que os vestígios habitacionais dos núcleos de habitação familiar que visitamos, o mais imponente vestígio de Tongóbriga pré-romano é este monumento. Um monumento de banhos. Banhos quentes, vapor. Desde os finais do século XIX, que os arqueólogos, nas suas escavações em castros e citâneas, têm vindo a detectar este tipo de estrutura. O mais famoso de todos é o monumento da Citânia de Briteiros, com a sua famosa Pedra Formosa, uma pedra de acesso ao monumento trabalhado e decorado de um modo muito exímio. Temos também algumas referências documentais, clássicas. Por exemplo, Estrabão fala exatamente desses banhos que os habitantes aqui do Noroeste utilizavam, e é através dele que sabemos que o vapor era conseguido através do aquecimento de seixos numa destas sucessivas estruturas que estes monumentos apresentam. Mas, apesar de reconhecerem vários destes monumentos, aqui o de Tongóbriga é verdadeiramente excepcional, devido a uma característica. Bom, ele está aqui junto a uns afloramentos, de onde brotaria, de um modo natural, água, só que neste caso, praticamente todo o monumento foi escavado no próprio afloramento. Isso torna-o, num caso excepcional. Praticamente todas as estruturas estão, com efeito, cavadas no próprio afloramento rochoso. E percebemos dos vários compartimentos que aqui se desenvolviam. Um primeiro, este, amplo, provavelmente associado a águas mais frias ou tépidas, com bancos onde os utilizadores se encontrariam e utilizariam. Depois, tínhamos o acesso aos sucessivos compartimentos mais quentes, onde, nomeadamente, se dava a combustão junto dos seixos que permitiam, então, em contacto com a água, a produção do vapor. Mas, para não haver perdas de calor, a entrada fazia-se através de portas muito exíguas. E ali sim, ali se reuniam as condições para estes banhos, que tinham, muito provavelmente, algo de iniciático. Mesmo junto ao balneário Castrejo, encontramos aquelas que são as mais imponentes ruínas de Tongóbriga.
sempre estiveram mais ou menos à vista. Quando, há pouco vos descrevia, no século XVIII, o pároco se referia à Mesquita dos Mouros, fazia alusão a estas imponentes ruínas que emergiam no solo. Mas foi só a partir das escavações realizadas desde 1980 que claramente se percebeu, afinal, do que é que se tratava. E trata-se de um enorme complexo balneário romano, com as suas estruturas de combustão, os espaços para a sauna, os espaços de piscina. O que não deixa de ser interessante e sintomático é o facto de ele se encontrar mesmo junto do antigo balneário castrejo. Acaba por ser este balneário romano a condenar, a fazer desaparecer a utilização dessa antiga estrutura do povo que aqui existia antes do domínio romano. O balneário romano é, por isso, uma importante marca de romanização, mas também nos chama a atenção para a importância que Tongóbriga tinha na época romana. Sim, uma imponente cidade da época romana que nos é bem sublinhada por este vasto espaço interpretado como sendo o Fórum, a grande praça da cidade romana. Apresenta-nos cerca de 140 metros de comprimento por quase 70 de largura. São 10 mil metros quadrados de área. É uma praça imponente, sublinhando, de facto, a importância desta cidade. Uma praça que se desenvolve mesmo junto desse antigo e também monumental balneário. Mas quando é que o Castro se transforma nesta grande cidade? Bom, a romanização, de algum modo, tinha-se iniciado, como há pouco vos dizia, nos finais do século II a.C., na sequência da primeira grande investida romana comandada por Décimo Június Brutus. Mas, na prática, essa investida, que levará os romanos bem até ao rio Minho, ainda um pouco mais a norte, depois, na prática, não há um efetivo domínio da região. Teremos que esperar pelo ano 60 a.C., pelas campanhas de Júlio César, para pelo menos aqui este litoral do noroeste já estar de algum modo mais subjugado aos romanos. Mas a definitiva incorporação deste vasto território no Império só vai ocorrer quando o próprio Imperador Augusto se desloca e aqui desenvolve, entre, grosso modo, o ano 27 a.C. e o ano 19 a.C., uma série de campanhas que vão submeter estes povos. E é exatamente neste contexto, nesta última fase, que Tongóbriga terá começado a emergir como uma grande cidade romana. Como bem nos deixa perceber este fórum, que, no entanto, apresenta algumas características interessantes. Porque aquilo que é habitual é os fóruns serem espaços centrais, para onde confluem várias ruas. Ora, aqui, este fórum de Tongóbriga apresenta uma característica muito rara. Ele tem apenas uma única entrada. É certo que no seu interior surgiram alguns vestígios que indiciam a existência aqui de um templo, que era habitual, o templo ao imperador no espaço do fórum. Mas estas características de um amplo espaço fechado parece-nos apontar mais para um fórum pecuário, isto é, um fórum, como também era habitual, muito ligado às atividades comerciais, particularmente de mercado. E não deixa de ser também sintomático que, pelo menos até ao século XVI, já há muito havia desaparecido a cidade romana de Tongóbriga e, no entanto, aqui na pequena aldeia do Freixo, persistia uma famosa feira de gado. É de facto uma grande cidade, esta já do mundo romano, que se vai desenvolvendo sobre o antigo castro. Os vestígios arqueológicos e até algumas datações de carbono 14 permitiram datar esse grande espaço, interpretado como um fórum, como sendo do século I
É também desse primeiro século da nossa era que data o grande e monumental balneário. Mas as áreas residenciais vão-se alargando. Agora, numa arquitetura e num urbanismo tipicamente romano e que segue muito os ditames que conhecemos no famoso tratado do arquiteto Vitrúvio, que aqui estão plasmadas, seguindo por isso aquilo que são as orientações habituais do urbanismo romano. Esse século I, em que para lá do fórum, para lá do balneário, vemos surgir um teatro, um anfiteatro e de facto, este mundo romano que se vai alargando. Quando chegamos aos finais do século I, Tongóbriga possui já mais de 20 hectares. Mas importa aqui perguntar, mas afinal, o que é que faz com que este antigo e modesto castro se tenha transformado numa enorme cidade? A verdade é que não conhecemos aqui nas proximidades nenhuma grande fonte mineira, particulares capacidades agrícolas ou até cinegéticas. A explicação para o sucesso de Tongóbriga tem muito mais a ver com a sua localização. Aqui junto de importantes vias, nomeadamente vias fluviais, como era o caso do Tâmega e particularmente do Douro. E por outro lado, encontra-se aqui numa zona de transição entre o litoral e a zona montanhosa. Por isso também um sítio importante do ponto de vista comercial, da exploração de diferentes nichos ecológicos e que terão também motivado essa vocação seguramente ligada ao comércio que o próprio Fórum nos parece indiciar. Junto às ruínas arqueológicas desenvolve-se um centro interpretativo e um museu, onde podemos contemplar algumas das mais relevantes peças que têm resultado das intervenções arqueológicas. Através deste espólio, conseguimos também perceber mais do dia-a-dia da vida na cidade de Tongóbriga. Objetos utilitários que nos falam da subsistência destas comunidades, objetos ligados à prática agrícola ou à moagem dos cereais, mas também à produção têxtil nos teares ou outras atividades artesanais e industriais, como é o caso da metalurgia do ferro. Aqui também nos apercebemos da grande diversidade de objetos cerâmicos que faziam o dia-a-dia destas comunidades, mas também nos surgem objetos cerâmicos excepcionais, objetos de luxo provenientes de outras paragens do Império, cerâmicas de luxo que se juntam também a objetos de adorno, mas também a curiosos testemunhos de jogos que eram desenvolvidos pela população de Tongóbriga. Aqui também nos apercebemos de alguns vestígios arquitetónicos e decorativos ligados a algumas casas de exceção da elite de Tongóbriga. Através do museu, apercebemos também das crenças religiosas, dos diferentes cultos que foram percorrendo este território. Aliás, algumas das mais antigas marcas, vestígios da chegada do cristianismo a esta região foram tratados aqui, em Tongóbriga, onde também foram encontrados os espaços de necrópole, os espaços dedicados aos mortos. E apercebemos também, ao longo desses tempos, se foi havendo diferenças nas estratégias relativamente à prática funerária, com vestígios de incineração, mas também de inumação. Este museu que apresenta várias componentes pedagógicas, interessantíssimos filmes que contextualizam esta estação arqueológica, mas também uma área muito interessante, pedagógica, onde o visitante se apercebe, por exemplo, de toda a complexidade do trabalho que os arqueólogos têm em lugares como este. Como o núcleo pedagógico do museu deixou bem claro, tanto ou mais trabalho do que aquele realizado no campo, nas escavações, é o que se desenvolve depois em laboratório.
o minucioso, exaustivo estudo dos materiais que saem das escavações e que, na sua esmagadora maioria, não estão expostos. Mas o desenvolvimento de laboratórios de investigação, de conservação e restauro anexo à estação arqueológica acabaram por explotar um outro pioneiro projeto aqui no lugar de Freixo, associado à estação arqueológica de Tongóbriga. Em 1990 surgia aqui a Escola Profissional de Arqueologia. Resultava de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. E até hoje continua a funcionar nesta parceria e faz parte da rede pública de estabelecimentos de ensino secundário. Aqui, jovens de todo o país têm vindo a obter a sua acreditação como técnicos auxiliares de arqueologia ou técnicos auxiliares de conservação e restauro. Afinal, uma área que desde os anos 80 tem vindo em crescendo no nosso país. Precisa de técnicos especializados. E aqui, Tongóbriga tem vindo responder a essa procura. Há poucos anos, durante escavações arqueológicas numa zona residencial, foi encontrado um tesouro, um pote que guardava mais de 400 moedas, seguramente o entesouramento de uma família ao longo de várias gerações. Um tesouro que terá sido escondido nos inícios do século V. Por algum motivo, provavelmente porque tiveram que abandonar precipitadamente o lugar e jamais voltaram, por algum motivo. Esse tesouro ficou ali escondido, desde esse início do século V até à atualidade. É provável que isto se tenha a ver com as instabilidades que se vivem, particularmente a partir de 409, com a invasão dos povos bárbaros, e que vai muito rapidamente marcar a decadência de Tongóbriga. Aliás, à semelhança de todas as outras grandes cidades e povoados no atual Portugal romano, nós tínhamos assistido, aliás, como um pouco por todo o Império Romano, desde o século IV a uma regressão urbanística. O povoado já não tinha a dimensão que tinha tido em séculos anteriores e não há grandes investimentos. Desde o século III, IV, que não há obras no Fórum. Entretanto, o grande balneário romano tinha abatido e não houve capacidade, nem financeira, nem técnica, de o recuperar. Começávamos a assistir ao lento abandono de Tongóbriga. À semelhança do que aconteceu com tantas outras grandes cidades romanas, Lisboa, Porto, Braga, que regrediram imenso. Outras houve, que foram completamente abandonadas. Os casos talvez mais conhecidos no nosso país são Conímbriga e aqui, Tongóbriga, uma cidade que, no entanto, permaneceu com um segredo que vem sendo revelado ao longo destes últimos anos, transformando Tongóbriga e Marcanaveses num lugar crucial para entendermos não só aquilo que foi o domínio romano no nosso território, mas também o processo que se segue com a invasão dos bárbaros e o declínio do mundo urbano e com a posterior ruralização. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.